Pessoal, vamos começar aí a falar sobre limite dentro da disciplina de cálculo 1. A gente vai começar com uma noção intuitiva de limite. Então, o limite é uma operação que a gente escreve assim, né? Então, essa é a forma matemática de expressar o limite. Então, a gente lê assim, ó, limite de f de x quando x tende a b, né? Como a gente está estudando dentro das funções de uma variável, né? Vamos pensar aqui a relação entre x e y. A gente no limite vai discutir o que acontece com o y a partir de algo que acontece com x. Como a gente sabe, né, a função de uma variável, nesse caso aqui y, em função de x, ela na verdade estabelece uma relação entre y e x de forma que o que acontece com x, né, o que acontece com x de alguma forma vai impactar no que acontece com o y. Então é isso que a gente vai estudar no limite. É como que a gente faz uma análise do y a partir de algo que acontece em x. Então, responder a pergunta qual é o limite de f de x quando x tende a b, é falar sobre o f de x. Ó, qual é o limite de f de x? Então é sobre f de x que nós estamos falando quando x tende a b. Primeiro, o que é x tende a b? Vamos entender isso aqui primeiro. Isso que fica escrito aqui embaixo. Ó. Primeiro a gente tem que entender isso aqui. Para isso eu vou dar dois exemplos só para a gente tentar entender isso aí. Então, o que é tender nesse caso aí, né? No limite? Quando eu digo que x tende a b, o que quer dizer isso? Olha só essa experiência aqui. Ó. Vamos considerar esse quadrado branco, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos pegar essa parte branca, dividir ao meio, colorir metade de preto e a outra metade eu vou deixar branca, certo? Então, olha só. Então, o quadrado está branco. Então, eu vou fazer o procedimento pela primeira vez. Parti ao meio, colori metade, deixei metade sem colorir. Então, nessa primeira vez, eu já colori 50% do quadrado, certo? Vou continuar fazendo isso. Então, vou pegar essa parte que está branca aqui, né? Vou partir ao meio, vou colorir metade e deixar metade sem colorir. Fiz pela segunda vez, já colori 75% do meu quadrado. Pela terceira vez, vou pegar a parte branca, partir ao meio, colorir metade e deixar metade sem colorir. Já colori 87,5% do meu quadrado. E vou continuar fazendo esse procedimento. Ó, na quarta vez já vai dar 93,8% de colorido, 96,9% e assim sucessivamente. Imagina que eu vou repetir esse procedimento infinitas vezes. Então, eu vou repetindo esse procedimento. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse quadrado vai ficando cada vez mais colorido. E a pergunta é, em algum momento, eu vou conseguir colorir 100% do meu quadrado? Olha só, eu fiz aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes e eu já colori 96,9%. Eu vou continuar fazendo esse procedimento de forma infinita. Ele vai continuar fazendo esse procedimento, pegando a parte branca, partindo ao meio, colorindo metade, deixando a outra metade sem colorir. Algum momento eu vou colorir 100% do meu quadrado? Não, eu não vou colorir, porque sempre que eu partir ao meio, eu vou colorir metade, a outra metade eu vou deixar sem colorir. Mas o que acontece é que à medida que eu vou fazendo esse procedimento, o meu quadrado vai ficando tão colorido e esse pedaço sem colorir vai ficando tão pequeno que a impressão, né? Então vai chegar um ponto, por exemplo, que vai ficar assim, 99,9999% colorido. E aí, seja qual for o instrumento que você estiver utilizando para fazer a contagem, ele vai acabar arredondando. E ele vai falar que está 100% colorido. Mas não está 100% colorido. A gente sabe que nunca vai estar 100% colorido. Ele tende a ficar 100% colorido. Então, o que é tender? É ele se aproximar disso sem ser igual a isso. Então, o procedimento vai colorindo o quadrado e esse quadrado vai ficando cada vez mais colorido, de forma que essa parte colorida vai se aproximando de 100%. Só que ela nunca vai ser igual a 100%. Então, isso que é tender, é se aproximar sem nunca poder ser igual a esse valor. Outro exemplo. Vamos pegar aqui uma fração 1 sobre x. E vamos atribuir a esse x valores inteiros. Vamos pegar inteiros positivos.
correto? Então eu vou começar com x igual a 1. E vamos pensar que esse valor de x vai aumentando, correto? E vamos observar o que acontece com essa fração quando esse valor de x vai aumentando. Se x for igual a 1, quando eu substituir 1 aqui por x, vai dar 1 sobre 1, vai dar 1. Se eu pegar x igual a 2 e colocar 2 no lugar do x, 1 sobre 2 vai dar 0,5. Se eu pegar o x igual a 5, colocar 5 no lugar do x, 1 sobre 5 vai dar 0,2. E vamos imaginar que o valor de x vai aumentar infinitamente. Ele vai continuar aumentando, aumentando. Em algum momento ele vai ser 10. Quando eu colocar 10 aqui vai dar 0,1. Em outro momento ele vai ser 1000. Quando eu colocar 1000 aqui vai dar 0,001 e assim por diante. Então, o que a gente observa? A gente observa que o valor de x está aumentando indefinidamente. E o que está acontecendo com a minha fração? O seu valor está ficando cada vez mais próximo de zero, né? Agora, a pergunta é, imagina, olha só, que o x é igual a 1000. Imagina esse x continuar, se esse x continuar aumentando. 1 milhão, 1 bilhão e por aí vai. Esse valor aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero. Pergunta, ele vai ser em algum momento igual a zero? Não, não tem como a fração 1 sobre x dar zero. Uma fração só vai dar zero quando o seu numerador for igual a zero. Mas isso aqui está se aproximando de zero, então tende a zero. Então o que é tender a zero nesse caso? É se aproximar de zero sem ser igual a zero, né? Então isso que é o tender a zero, né? Então, quando a gente fala então, que a função se aproxima de zero, mas nunca será igual a zero, certo? Então, quando a gente escreve essa expressão, limite de f de x, quando x tende a b, então aqui embaixo, quando eu digo que x tende a b, tem que ficar claro o seguinte, o x se aproxima de b, mas o x nunca vai ser igual a b. O x é diferente de b. Então, isso aqui embaixo indica um movimento. É o valor de x cada vez ficando mais próximo de b, sem nunca ser igual a b. Então, tender é se aproximar. O x se aproxima desse número, mas o x nunca vai ser igual a esse número.